Vamos lá, pessoal, vamos estudar, vamos lá. Quero falar com você agora nesse momento da improcedência liminar do pedido. Professor Júlio, quando acontece a improcedência liminar do pedido? É muito comum ocorrer a improcedência liminar do pedido conforme as situações do artigo 332 do Código de Processo Civil atual, nas causas que dispensam a fase instrutória. O juiz, independentemente da citação do réu, ele julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar o enunciado de súmula do STF ou do STJ, cuidado, tá? Do STF e do STJ. E também acórdão proferido pelo STJ, pelo STF e STJ. Então vou repetir aqui, ó. O juiz, o Poder Judiciário, ele pode sim, independentemente da citação do réu, ele poderá julgar de forma liminarmente improcedente o pedido que contrariar enunciado da súmula do STF e do STJ. E também acórdão proferido pelo STF também e STJ em julgamento de recursos repetitivos, tá? Outro ponto que o juiz também pode usufruir para julgar liminarmente é um entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas, ou também assunção de competência. E também, outra situação, enunciado de súmula do Tribunal de Justiça sobre direito local. Então é importante isso, hein? Nós temos aí, tem que ler o artigo 332 do Código de Processo Civil atual, as causas, né, nas causas que dispensam a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar. Então vamos lá, enunciado de súmula do STF ou do STJ, acórdão proferido no STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos, e terceiro, entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou assunção de competência. Importante também o enunciado, né? O enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local também, tá bom? Além disso, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 332, isso é importante, também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar desde logo a ocorrência de decadência ou prescrição. Decadência ou prescrição. Contra a decisão de julgar liminarmente improcedente o pedido, caberá apelação e o juiz poderá retardar-se em 5 dias, conforme parágrafo 7º do artigo 485 do Código de Processo Civil atual, tá bom? Se houver retratação, o juiz determinará o prosseguimento do processo com a citação do réu e, por outro lado, se não houver retratação, o réu será citado para apresentar as chamadas contrarrazões no prazo de 15 dias. Então, importante você guardar isso, importante entender, ok? Então, nós estudamos aqui a improcedência liminar do pedido, tema cobrado em prova de OAB, prova de concurso público, cai muito, tema muito confuso, muito mal explicado na graduação, faz falta na prática da advocacia, então nós temos que saber sim que o 332, o 332 do Código de Processo Civil, tem causas que dispensam a fase instrutória e o juiz, independente da citação do réu, poderá julgar sim, de forma liminarmente improcedente o pedido. Nós temos aí pelo menos 4 situações reais que isso pode acontecer e agora você sabe, não tem como errar, tá bom? Então, importante. Eu sempre falo que o julgamento antecipado, ele aparece também com base no princípio da celeridade de economia processual. É muito comum, o novo CPC, o atual CPC, né, não falo mais novo porque já tem um tempinho, mas é muito comum essas alternativas, esses mecanismos, essas ferramentas de antecipação de julgamento, porque isso gera o quê? Celeridade processual. Isso ajuda. Conforme a previsão do 332 do Código de Processo Civil, a improcedência liminar do pedido ela ocorre quando o juiz verificar o fundamento, que o fundamento da petição é contrário a precedente ou jurisprudência, ou ainda também quando contestar, de fato, verificar, analisar, constatar a ocorrência de decadência ou prescrição, é uma forma do juiz, o Poder Judiciário, já conseguir antecipar o julgamento, e ela está entre as novidades trazidas pelo CPC, pelo novo CPC, o atual CPC, recebendo também importante destaque. Por isso é muito cobrado nas provas de concurso público, por isso o advogado atualmente faz confusão, porque não era um instrumento que de fato era utilizado, porque não tinha. Então o novo CPC, o atual CPC, no artigo 332, ele inovou com a improcedência liminar do pedido, seguindo o princípio da economia processual e celeridade processual. Na oportunidade, a improcedência liminar do pedido ela vai ocorrer sim quando o magistrado verificar que o fundamento é contrário a precedente ou jurisprudência. Ou ainda, né, quando constatar a ocorrência de decadência ou prescrição
ela estará, de fato, entre as possibilidades onde o juiz pode fazer isso, o juiz ou a juíza recebendo um destaque importante. Volto a falar, assim sendo, além da necessidade de observar todos os requisitos da petição inicial, é importante que os advogados também tenham atenção aos seguintes pontos na hora de redigir, fazer a peça, elaborar a peça, o instrumento processual, exordial, né, a petição inicial. Por quê? Nós temos que ficar atentos aos incidentes da resolução de demandas repetitivas, chamada IRDR, né, IRDR, e assunção de competência. O advogado ou advogada desatualizada pode tomar uma invertida. Então, o advogado hoje tem que, quer queira, quer não queira. Por isso eu falo que a advocacia com o atual CPC não dá para ser usada mais com bico, né? Porque o advogado que não se atualiza, não advoga especialista em uma área, se especializar em uma área e não advogar em todas, no clínico geral, a chance de cometer esse erro é grande. Ele ou ela, advogado ou advogada, não observa que existe um incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, e acaba cometendo um erro, acaba perdendo por WO, ou seja, nem citado foi o réu. Olha a vergonha que vai passar para o seu cliente. De fato, esse advogado, essa advogada está comprometendo não só o nível processual, material, mas também um nível de gestão do escritório, porque vai impactar diretamente na sua imagem, né? Então é importante. Então sempre temos que observar questões de demandas repetitivas, assunção de competência e prescrição e decadência, né? E os precedentes, as jurisprudências firmadas pelo os tribunais superiores, a gente tem que observar, ficar atento, os enunciados de súmulas do Tribunal de Justiça, porque faz toda a diferença assim. Conforme o artigo 332, o juiz poderá julgar liminarmente a improcedência do pedido, caso verifique a incidência de prescrição ou decadência, e também se o pedido da petição inicial for contrário aos entendimentos jurisprudenciais indicados acima, isso pode ocorrer, tá bom? O que é, então, o artigo 332 do CPC? E uma de suas inovações, o CPC passou a prever, no 332, a possibilidade de julgar, ou do juiz, a juíza, o magistrado julgar liminarmente a improcedência do pedido, sendo ela uma situação onde ocorre extinção do processo sem resolução do mérito, e tal sentença é cabível em diversas situações. O 333 traz cada uma delas, tá? O que significa a improcedência liminar do pedido? Ao receber a petição inicial, o juiz, a juíza, o Poder Judiciário, poderá julgar liminarmente a ação, caso verifique alguma dessas hipóteses previstas no 332 do CPC e declarando a improcedência do pedido, tendo caráter de sentença, assim, tal decisão dispensa a produção de qualquer prova, portanto não é garantido ao autor da ação o direito de exercer o contraditório, é objeto de polêmica até hoje. O direito contraditório é o direito que o autor, o autor somente poderá exercer o seu direito ao contraditório em sede recursal. Então não é que não vai exercer, mas em sede recursal, não naquele processo em si, né, em primeira instância, em primeiro grau. Isso pode acontecer apesar do legislador ter dispensado o contraditório prévio nos casos de improcedência liminar do pedido. Então, importante. Assim sendo, gente, será necessário interpor recurso. Então, ocorrerá o duplo grau de jurisdição, ocorrerá o contraditório, mas em segundo grau, através do recurso de apelação. E no caso, o advogado ou advogada, se de fato se deparar com uma decisão dessas, no qual a parte poderá exceder o contraditório de forma eficaz, e deverá mostrar que o precedente, orientação jurisprudencial não são aplicáveis ao caso concreto, ou também poderá demonstrar que não há decadência ou prescrição a fim de reformar a decisão. Tá? Esse é o entendimento pacificado. A diferença entre isso é importante, hein, gente? A diferença entre o indeferimento da petição inicial e o artigo 332, ela está onde? Né? Um outro ponto que merece atenção é a diferenciação entre a improcedência liminar do pedido e o indeferimento da petição inicial e o indeferimento da inicial. São diferentes. Por quê? A improcedência liminar, o indeferimento da inicial, ocorre quando não for atendido algum dos requisitos previstos no 319. Então, indeferimento da inicial, 319 ou 320. Ou ainda quando o juiz verificar a existência de defeito ou irregularidade que possa dificultar a análise do mérito da demanda. Além disso, é necessário que o magistrado também indique de forma precisa que os pontos que precisam ser corrigidos antes de proferir a decisão que indefere a petição. É obrigado o magistrado a dar 15 dias. Isso no deferimento da petição inicial. Quando nós falamos do 332, aí é diferente, né? É outra situação. Quando pode ocorrer a improcedência liminar do pedido é uma outra situação, porque de acordo com a lei, poderá ocorrer a improcedência liminar do pedido quando os pedidos da petição inicial se fundarem em sentido contrário ao enunciado
de súmulas do STF e do STJ, tá vendo? Veja que é algo diferente, né? Totalmente diferente. Então, ponto importante aqui para a gente estudar e ficar craque no assunto, tá bom? O professor está diminuindo os nossos blocos aqui porque eu estou deixando mais didático, falar só de um assunto. Eu acho muito importante isso em processo civil e a ideia é ajudar você de todo jeito, todas as formas, tá bom? Um abraço e até a próxima.